Diariamente, use o pensamento positivo da seguinte forma: acredito em Deus, tenho confiança em mim mesmo, sou forte, mesmo nas piores situações, tenho bons amigos, sou rico de paz e saúde, ajudo a todos com amor, penso sempre assim, por isso a vida é uma constante alegria para mim. Mais do que isso, sou útil e não atrapalho a ninguém. Procedendo desta forma, a cada dia você encurta a distância que o separa da felicidade. Então, agradecemos desde já ao Pai Maior e, nesse instante, vamos nós relaxar o nosso corpo físico, vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo. Agradecendo pelo dia, pela saúde, agradecendo pelos filhos, pela família, e por todos aqueles aos quais estão aí seguindo conosco nesta grande nave chamada Terra. E desta forma, em agradecimento a tudo o que recebemos do Pai, sem muitas vezes nós nem sabermos, nós dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a comunidade amiga que atua nesta casa de orações, ao nosso mentor Antônio Melo, e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Hoje, para a nossa alegria, temos na tribuna a nossa irmã Bárbara, lutadora e trabalhadora aqui conosco, né, Bárbara? Que Deus te abençoe, que o mentor possa te instruir da melhor forma possível. Que assim seja. Obrigada. Estamos todos juntos nesse trabalho de divulgação, de exposição da doutrina espírita, porque estamos aqui para expor a doutrina, não para doutrinar ninguém, não para convencer ninguém, não para fazer prosélitos, para fazer proselitismo, mas para expor, para que nós possamos então assimilar um pouco dos ensinamentos do Cristo. E quem sabe com o tempo nós vamos conseguindo colocar em prática, não é verdade? Porque a transformação não é da noite para o dia. É muito lenta, vagarosa, mas agradecemos a Deus pela sua infinita misericórdia e amor, que tem tanta paciência conosco e nos olha como crianças nesse berçário imenso chamado Terra e nos dá a oportunidade de crescermos, aprendermos e nos melhorar. Meus amados irmãos, aos que não me conhecem, meu nome é Bárbara. É um prazer, uma alegria imensa estar novamente convosco e dizer que realmente me sinto muito feliz e muito honrada com o convite da casa e também agradeço desde já o amparo da espiritualidade amiga desta casa, agradeço desde já o amparo também da espiritualidade que tem nos conduzido, nos fortalecido e nos intuído na mensagem que iremos expor nessa noite. E nós iremos conversar um pouquinho, então, sobre a intolerância religiosa à luz da doutrina espírita. E o que o Evangelho, o que a doutrina espírita tem a nos trazer sobre essa questão que já atravessa séculos, e muitos séculos. E estamos aqui hoje ainda, batendo na mesma tecla, juntamente com a espiritualidade amiga, tentando fazer com que nós possamos compreender um pouco mais sobre esse Deus que em nenhum momento instituiu religiões, mas instituiu o religare, ou ligar o homem a Deus, independente de qual templo, de qual forma religiosa, de qual culto, de qual nação pertença. Mas esse religare
é esse nosso encontro íntimo com esse Deus. É esse nosso encontro em que nós podemos olhar para dentro e encontrar aqui essa centelha divina. Como Cristo disse, vós sois deuses e podeis fazer muito mais coisas além das que eu fiz aqui. E se nós pararmos e olharmos todos os acontecimentos, todas as coisas que têm acontecido nos últimos tempos, todo o crescimento tecnológico, todo o avanço da ciência, embora moralmente não estejamos acompanhando o mesmo nível de avanço tecnológico, mas se voltássemos a 500 anos atrás e soubéssemos o que é feito hoje tecnologicamente, cientificamente, diríamos então que realmente o Cristo estava certo. Vós sois deuses. Meus amados irmãos, o embasamento do tema de hoje está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Também temos como embasamento algumas questões que eu não vou ler agora, mas quem tiver interesse em procurar depois. No Livro dos Espíritos, questões 842, 793, 837, 838 e 619 do Livro dos Espíritos. Temos ali alguns esclarecimentos da espiritualidade acerca da intolerância religiosa. São temas que eu poderia colocar aqui, mas nos estenderíamos para além do horário. Então, trago apenas esses tópicos para que nós possamos, quem tiver interesse depois em dar uma olhadinha, é bom porque daí a gente já estuda também, né? Já dá uma pesquisa, que a gente começa numa questão, quando vê, já está lá no final do Livro dos Espíritos. Já viu como é que é? Não sei se com vocês é assim, né? Mas acontece. Tem um evangelho aqui, capítulo 12, capítulo 14... Vamos achar o capítulo 15 aqui. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Aqui nesse capítulo 15, quando nós começamos lá no tópico 8, fora da caridade não há salvação, Kardec nos traz então a máxima de que não é fora da igreja não há salvação, né? Também, o apóstolo Paulo também não disse fora da verdade não há salvação, né? E nenhuma dessas questões foi dita que fora da minha religião não há salvação. Ou fora da minha verdade não há salvação. Mas ele disse fora da caridade não há salvação. Porque o embasamento, aquilo que nós necessitamos aprender como espíritos em processo de aprendizado nessa terra de desenvolvimento e no momento passando pelo processo de expiação e provas, é que sem a caridade nós não chegaremos a lugar algum. Mas em um mundo marcado por tantas crenças, por tantas diferenças, muitos de nós ainda sofremos com a dificuldade de aceitar e entender aquilo que é diferente. E muitas vezes nós não aceitamos e não entendemos aquilo que é diferente porque não conhecemos. Porque não temos o conhecimento daquela cultura, daquela religião, daquele povo, de suas práticas. O interessante, porém, é que a intolerância religiosa, na grande maioria das vezes, ela nasce no lar. É no seio familiar que inicia-se a intolerância religiosa. Antigamente, há muitos e muitos anos atrás, não era tanto. Porque as famílias cresciam numa determinada religião, papai e mamãe se casavam, tinham uma religião, tinham seus filhinhos, criavam os filhinhos da sua determinada religião, na mesma religião, e assim os seus filhos, e assim os seus netos. E como se diz, minha mãe e meu pai eram, nós e meu avô, e nós todos seguimos no mesmo caminho. Então, até então, não havia uma grande manifestação de intolerância.
Porém, a partir do momento que nós começamos a perceber que houve um aumento de espíritos que se manifestaram e disseram, se desfazeram daqueles laços e decidiram tomar o seu próprio rumo. E quando esses espíritos, eles crescem e eles decidem tomar o seu próprio rumo, por muitas das vezes há então o surgimento da intolerância. Porque afinal de contas, estamos quebrando uma expectativa de nossos pais, de nossos antepassados. Estamos, por muitas vezes, quebrando uma tradição familiar. A intolerância religiosa, ela nasce no nosso lar por quê? Dentro dos lares. Porque nós nos esquecemos que aquele espírito que nos foi confiado, ele já tem uma longa existência, ele já tem uma longa trajetória anterior ao surgimento dele no seio familiar, anterior ao surgimento dele, ao ser acolhido em nossos braços e trazido para o nosso convívio. Ele nos foi confiado, aquele espírito nos foi confiado na forma de filho. Porém, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos começar a entender o que Kardec diz. E Kardec diz que nós não estamos aqui para fazer proselitismo. E por muitas vezes, nós queremos fazer prosélitos aos nossos próprios filhos. Acontece que nossos filhos, que recebemos no nosso lar, sob nossa proteção, eles estão aqui para serem conduzidos no bom caminho, para que se tornem homens e mulheres de bem. Não estão aqui para levar adiante a minha religião ou a religião dos seus avós ou a religião de quem quer que seja. Estão aqui para se tornarem espíritos que farão com que essa terra, por onde nós passamos todo esse processo de prova e expiação, um dia se torne, sim, uma terra de regeneração. E para que isso aconteça, nós não precisamos que os nossos filhos sejam conduzidos, sejam obrigados a servir a uma religião específica, mas que possam, sim, ter um olhar universalizado. Como dizia Leon Denis, mas o espiritismo é a religião do futuro? Não. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E por que nós dizemos isso? Nós acreditamos nisso. Porque a partir do momento que nós entendemos que a doutrina, ela nos esclarece que nós, como espíritas, estamos aqui para construir pontes e não muros. Estamos aqui para abrir as fronteiras e não para encerrá-las em nós mesmos. Estamos aqui, então, para que a nossa geração, sejam espíritas, sejam católicos, evangélicos, luteranos, budistas, não importa, mas que possam ter esse olhar universalizado, esse olhar de entendimento de que todos estamos aqui nesta embarcação chamada Terra, que o capitão é o Cristo, mas que estamos sendo guiados para esse olhar de amor, esse olhar de universalidade, de um Deus que nos colocou todos juntos, em situações diferentes, cada um com sua situação evolutiva, cada um com as suas experiências, mas estamos juntos, para que possamos então aprender finalmente o que é o amor, o que é a caridade. Mas também é interessante pensar que o que tem feito com que as gerações não levem adiante as religiões de seus pais, e é um fato bem duro de reconhecer, é a incoerência. A incoerência entre aquilo que professamos e aquilo que fazemos, né? Porque nossos filhos não aprendem com o que a gente fala. Nossos filhos aprendem com aquilo que fazemos, como agimos. É dessa forma que aprendem. É muito gostoso fazer o evangelho no lar. É muito bom trazer a palavra.
É muito bom, muito, muito, muito maravilhoso ensinar o que está no Evangelho. Mas e o dia a dia? E então, espíritas, como somos, dizemos que não somos materialistas, que não devemos nos apegar às coisas materiais, que tudo isso aqui é passageiro, é emprestado, mas mexe no bolso do espírita para ver. Mexe na conta dele. Fala que precisa de um dinheirinho para fazer a reforma do centro. Parece que tem um escorpião no bolso, gente. É complicado. Então os nossos filhos observam as nossas atitudes. E muitas vezes o irmão que bate a nossa porta, que necessita do nosso auxílio, e nós dizemos hoje não dá, mas o teu filho está vendo que dá. Mais um ato de incoerência. O meu ato de incoerência, pessoalmente abrindo aspas aqui, o meu ato de incoerência como espírita é que eu sou espírita, mas não quero ver espírito. Desencarnado. Esse é o meu ato de incoerência. Claro que é incoerência. Mas não quero ver irmãozinho desencarnado. Não, Deus te abençoe, querido. Eu estou contente em ver só os encarnados aqui. É espírito também, né? Só que está encarnado. Então, essas questões de incoerência é que fazem com que os nossos filhos olhem e digam assim, poxa, mas a coisa não é bem assim, né? E acontece então, meus irmãos, independente de sermos incoerentes ou não, acontece sim, de nós recebermos no nosso seio familiar aquele espírito que já tem uma outra prática, que já traz consigo uma bagagem religiosa, do seu culto religioso. E esse espírito vem, e ele vem para quebrar, para desfazer as nossas amarras, as nossas limitações. Porque muitas vezes nós nos limitamos à nossa prática religiosa e não conseguimos ver a luz do outro na sua prática, no seu desenvolvimento religioso. Não conseguimos entender que ele também está buscando esse Deus, que ele também está buscando a sua transformação moral, mas através de uma outra prática. O Espiritismo não é a única verdade, mas o Espiritismo é uma chave para compreendermos todas as outras formas de manifestações religiosas. Mas a intolerância religiosa também nasce de uma falsa ideia de superioridade. Eu posso dizer até que a intolerância religiosa é o orgulho disfarçado de fé. Porque, afinal de contas, eu estou num patamar superior àquela determinada religião. Isso é o orgulho, o ego, a soberba. A intolerância religiosa, ela parte deste princípio. Acontece que... Eu estou lendo um livro, estou terminando agora, de uma escritora muito famosa, Ivone. Pereira do Amaral. Isso mesmo. É uma trilogia, né? Eu estou no primeiro, Nas Voragens do Pecado. E é interessante que ali há uma trama sombria de vingança e uma vingança religiosa. Uma vingança religiosa. E a Dona Ivone, ela fala que essa vingança religiosa, ela perpetuou 4 séculos. Olha o que fez um ato de vingança, de intolerância religiosa, uma vingança religiosa. Por causa de um crime que foi cometido em nome de Deus, em nome da religião. E quem sabe hoje eu que aqui estou falando, não vou falar vocês, tá? Mas vou me colocar agora. Quem sabe até eu que estou falando aqui, não fui aquela que também perseguiu e aprisionou em nome de Deus. E quantos de nós que hoje lutamos pela liberdade religiosa fomos aqueles que apedrejamos e que perseguimos? E estamos aqui nessa posição expiatória
para tentar resgatar os nossos débitos, os nossos equívocos passados. Não podemos generalizar e dizer que é exatamente isso, mas da minha parte eu sinto isso. Caso contrário, eu estaria aqui. Bem, e o que o Cristo tem a nos dizer sobre a intolerância religiosa? Lá em João capítulo 4, versículo 9, quando ele encontra com a mulher samaritana e ele pede água. E ali, quebrando todas as barreiras sociais, todas as convenções sociais da época, ela diz uma frase muito interessante. Como sendo tu, homem judeu, pedes água a mim, que sou mulher e samaritana. Olha quanta coisa numa frase só. Tu és homem, és judeu e pedes água a mim, que sou mulher e samaritana. Para entendermos o impacto dessa frase que ela diz ao Cristo, precisamos então entender o contexto em que um homem judeu não conversaria com uma mulher estranha. Não conversaria com um homem samaritano. Não conversaria jamais um homem judeu, jamais diria a palavra a um samaritano, que dirá uma mulher samaritana. E que, segundo a sociedade da época, ela tinha uma vida moral duvidosa. Segundo a sociedade da época. Então ali, o Cristo, ele faz uma apresentação de grande impacto. Por quê? Porque naquela ocasião, ele publicamente se revelou como o Messias justamente para aquela mulher. Mulher que não era judia e era samaritana, de um povo odiado e estigmatizado pelo povo judeu. Foi a primeira lição do Cristo, onde ele se apresenta publicamente como sendo o Messias. Ele não se apresentou publicamente, primeiramente, para aqueles do seu convívio, da sua sociedade, mas publicamente ele resolve se apresentar a uma mulher. E mulheres eram seres à parte naquela sociedade. Quanto mais uma mulher samaritana. Mas, e nós espíritas? Até 1946, o espiritismo no Brasil era considerado contravenção. Vocês sabem por que são chamadas casas espíritas? São chamadas casas espíritas porque a prática do espiritismo era contravenção, era considerado crime. Na lei do Império, na Constituição do Império. E então, na Constituição da República, em 1946, Getúlio Vargas, ele promulga uma nova Constituição, uma nova lei. Está lá no artigo 141, e diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Alguém aqui pode me dizer que isso é verdade? Segundo a lei? No papel. No papel. Mas sabemos que todos aqueles que se declararam espíritas sofreram grandes perseguições. São chamadas casas espíritas porque as reuniões eram feitas nos lares, nas casas. Porque a partir do momento que tivesse uma instituição espírita, a polícia batia e fechava. Então eu me pergunto, meus irmãos, por que alguns irmãos
irmãos de ideal espírita se sentem ofendidos quando são ali, comparados com os nossos irmãos de religião de matriz africana. Por que ofensa? Eu já vi espírita se ofender. Não, eu não sou desse aí, não. Eu já vi, gente, tô falando. Tô há pouco tempo no espiritismo, eu tô há 9 anos só. Mas já vi esse tipo de manifestação acontecer. Isso é culpa do espiritismo? Foi Allan Kardec? Isso é culpa do Cristo? Da onde vem esse preconceito se nós sofremos junto com eles durante este período o mesmo ataque? Irmãos foram presos, irmãos tiveram seus centros fechados, os mesmos ataques nós sofremos. E eu vos digo, meus irmãos, que isso não tem nada a ver com o espiritismo, isso não tem nada a ver com o evangelho do Cristo, mas sim a raiz do problema está no racismo histórico e estrutural, onde, historicamente, as religiões que não eram institucionalizadas, elas tinham, então, as suas práticas, os seus cultos demonizados. Eu não sei se algum de vocês aqui já passou pela experiência de ouvir, então, que o espiritismo também foi demonizado, né? A gente fala com morto, isso, aquilo, né? E não tem ninguém morto, a gente sabe que está falando vivo, e bem vivo. Mas nós também sofremos ataques, assim como os nossos irmãos. E nossos irmãos sofrem até os dias de hoje. E temos notícias recorrentes de casas religiosas sendo depredadas, incendiadas. Mas, Bárbara, está lá no artigo 141 da Constituição de 1946. O que nos falta? Entendermos o propósito do Cristo. E faz mais de 5. Não faz 5, né? Faz 2000 quantos anos? 2025 anos. Que nós ainda não entendemos o que o Cristo fez naquela ocasião, lá naquele poço, conversando com aquela mulher. Se podia, me dê água, tenho sede. Não entendemos ainda o que aconteceu. Não entendemos ainda que para falar com Deus, o próprio Cristo nos explicou, nos mostrou o que ele fazia. Se retirava. Se retirava para falar com Deus. Bom, meus irmãos, a minha intenção era fazer resumido, tá? Geralmente é resumido. A intolerância religiosa, ela nos afeta muito mais do que apenas as nossas práticas religiosas. Ela nos afeta em todas as áreas da nossa vida, no nosso convívio familiar, no nosso convívio social, no nosso convívio no trabalho. A intolerância religiosa, um pouco antes da guerra explodir em Israel, havia um posto de saúde, uma espécie de mini hospital. E naquele posto de saúde em Israel, eram atendidos irmãos que vinham de toda parte, era um serviço público, e nós sabemos que Israel sempre foi um sinônimo de excelência em medicina. E o diretor do hospital começou a perceber que alguns médicos, eles tinham uma certa cautela de atender os palestinos, de atender outros que não fossem judeus. E percebendo aquela situação, o que ele fez? Ele chamou toda a equipe médica e disse: olha, a partir de hoje, eu vou deixar uma caixinha lá na entrada do posto. E eu quero que vocês escrevam ali tudo o que vocês pensam sobre as pessoas que vocês atendem que não são judeus. Escreve, pode desabafar. Não precisa nem assinar, nem botar nome. Mas deixa lá.
E depois que vocês entrarem da porta para dentro... Ai, opa! Depois que vocês entrarem da porta para dentro, vocês estão aqui para atender seres humanos, irmãos. Não são mais palestinos, não são mais judeus. Vocês estão aqui para exercer o seu trabalho, o seu ofício. E o que vocês sentem em relação à religião do outro, deixem lá na porta. Que exemplo, não? Que exemplo. Portanto, nós que gostamos tanto de anunciar a nova era do mundo de regeneração, precisamos entender também que o mundo de regeneração não será feito de espíritas, também não será feito de católicos, também não será feito de protestantes, budistas, islamistas, hinduístas. Não. O mundo de regeneração será feito por todos aqueles que entenderem finalmente o propósito da vinda do Cristo, que aprendemos a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião. Dalai Lama no budismo declarou: todas as religiões têm potencial para criar pessoas boas. O importante é viver os ensinamentos e não apenas professá-los. Mahatma Gandhi, do hinduísmo, ele afirmava: as diversas religiões são diferentes caminhos que convergem para um mesmo ponto. Papa Francisco, do cristianismo católico: ninguém pode dizer eu sou salvo e os outros estão perdidos. E isso é orgulho espiritual. E Chico Xavier, do espiritismo, nunca impôs o espiritismo a ninguém. Ele dizia assim que o espiritismo é apenas uma forma de servir a Jesus. Para finalizarmos, trouxe uma pequena história aqui, que é a corda da salvação. A corda da salvação é a história de um homem que resolveu que ele iria se purificar e ser santo. E ele vai para uma montanha, e lá ele se isola e fica anos orando, jejuando, meditando, vivendo num propósito de alcançar a santidade, de alcançar a elevação espiritual. E então passam-se muitos anos e um dia o anjo aparece e ilumina, né? Aquele espírito mentor maravilhoso, né? Ilumina toda aquela caverna e diz para ele: meu amigo, a tua hora chegou. Hoje você vai alcançar a ascensão. Você irá alcançar a santidade. Só que tem uma coisa. Você vai precisar de uma corda. Como assim uma corda, né? Você tem uma corda? Para que eu preciso? Não, não é você que precisa da corda. Durante todos esses anos que você esteve aqui buscando elevação, jejuando e orando, teve um outro irmão antes de você que entrou aqui com o mesmo propósito. Só que ele caiu nesse buraco aqui. Ele caiu num buraco aqui dentro da tua caverna. E ele está lá há anos, vivendo de migalha, dos restos que sobram de você. Mas ele não tem forças para se levantar. Ele não tem forças para gritar por socorro. E se você quiser a sua elevação, você precisa jogar a corda para ele e tirar ele de lá. E ele diz: como assim? Eu estou aqui jejuando e orando. Eu estou aqui meditando há tantos anos. Eu fiz por merecer a minha ascensão espiritual. E agora eu tenho que levar esse aí comigo? Foi ele que caiu no buraco. O que eu tenho com isso? Pois sou eu que estou me esforçando. Ele não fez nada. Tipo assim, né? Não faltei uma reunião. Não faltei nem um dia do mediúnico, nem um dia do estudo do livro dos Espíritos. Fiz evangelho no lar toda semana. Estou aqui me esforçando, fazendo caridade quando vocês trabalham. Como assim tem que levar esse herege? Sabe, meus irmãos, antes de finalizar a história, um detalhe interessante nessa história. Como que há tantos anos, orando, jejuando, devotando a vida em meditação,
ele não enxergou que havia um buraco e o irmão caído nesse buraco. É interessante notarmos que a religiosidade, muitas das vezes, ela nos faz olhar apenas para o nosso próprio umbigo. E que esse irmão caído no buraco, vivendo das migalhas, muitas das vezes está dentro da nossa própria casa. Muitas das vezes está muito próximo de nós e nós não enxergamos. Ah, mas não sabia que ele tinha depressão. Como foi tirada a própria vida? Ah, mas não sabia que estava nesse ponto. Como tivemos que internar agora? Ah, mas não sabia que já tinha se afundado a tal ponto. Porque muitas das vezes estamos tão ocupados com a nossa religiosidade que nada tem a ver com o religare, o nosso religar a Deus. Porque quando praticamos esse religare, essa religião, que é o amor, é impossível que não enxerguemos um irmão caído do nosso lado. E como ele estava naquela caverna, eu gosto também de dizer que por muitas vezes ele está caído dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Ah, mas não quer ir para o centro comigo. Ah, mas não quer me acompanhar. Quem sabe na próxima vida ele evolui. Quem sabe na próxima vida. Ah, mas não quer saber de sentar para o evangelho no lar. Ah, é uma causa perdida. Quem disse? Causa perdida somos nós, que colocamos ali tantas limitações e tantas regras para dizer que estamos nos aproximando desse Deus. E então ele arruma a corda e desce para o buraco. E abraça o irmão. E quando ele abraça aquele irmão, o irmão começa a chorar. E ele se comove de íntima compaixão. Então aquela escada metaforicamente se transforma, aquela corda se transforma numa escada e o eleva. E os dois sobem juntos para a iluminação. Acontece que muitas das vezes ignoramos o irmão que bate à nossa porta, ou ignoramos a palavra de um espírito amigo que vem na forma de alguém que professa uma religião diferente da nossa. E por que fazemos isso? Porque a partir do momento que eu consigo enxergar a luz do outro, essa luz que está em mim brilha também. Brilha a vossa luz, disse Jesus. E a minha luz só pode brilhar se eu enxergar a luz do meu irmão. Na maneira com que ele professa a sua fé e respeitar e entender que ele também está brilhando a sua luz. Respeitar as outras crenças é a base do espiritismo, a caridade. O preconceito religioso fere a fraternidade. Apaga a luz do Evangelho. E dos itens das questões do Livro dos Espíritos, eu vou terminar com essa daqui, questão 842, se alguém quiser dar uma olhada depois. Pergunta de Allan Kardec aos Espíritos. É necessário professar o Espiritismo e crer nas manifestações para chegar à salvação? Resposta dos Espíritos. Se assim fosse, seguir-se-ia que estaríamos todos deserdados, os que não creem. E que seria um absurdo. Porque Deus é justo e deixa a cada um os meios de se esclarecer, conforme a sua compreensão e a sua linguagem. Meus amados, foi uma alegria, um prazer imenso estar aqui. Meu coração está realmente transbordando. Eu agradeço por essa oportunidade de também poder quitar um pouco dos meus débitos, que são longos, imensos. O boleto é bem grande.
Mas eu agradeço demais de todo o meu coração. Muito obrigada. Uma ótima semana a todos. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Marta. É muito bom te ouvir, Clarice. Eu trocaria intolerância religiosa por intolerância humana. Né? Porque não é a religião, é nós, é quem está por trás da religião. Infelizmente, enquanto que hoje a gente quer o poder, né? Cada um quer estar no poder. Poder e amor não combinam. Não combina. Tu vai ter que fazer a escolha, o poder ou o amor. Né? E a gente precisa trabalhar esse lado nosso, tão imaturo ainda, tão carente. Precisamos nos acolher para que a gente possa acolher o outro. Porque se a gente não se sentir acolhido, a gente não consegue acolher os nossos irmãos que vêm até nós pedir esse amparo, esse olhar de acolhimento. Então, convido a todos a levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Pedir que ela possa derramar do seu laboratório divino o bálsamo necessário, que ela possa abrir a nossa mente, o nosso coração, que possamos ter discernimento, força, coragem para aceitar aquilo que não pode ser mudado e força para fazer aquilo que cabe a nós, que é a nossa mudança, que é a nossa reforma íntima, tão difícil de ser feita. Que essa prece possa ir de encontro a todos aqueles que têm o seu nome no caderno de prece, a todos aqueles que estão em tratamento nessa casa, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui, possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos que permaneçam nos bancos, que logo em seguida vão ser chamados para o passe. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja.